Eu sei exatamente tudo que eu preciso fazer pra mudar minha vida, só que eu não faço. E já que eu não posso mudar o passado, o que a gente tem é decidir como que as coisas vão ser daqui pra frente. Pelos próximos 180 dias, eu vou estar construindo a minha vida dos sonhos. Oi, meu nome é Samia, eu tenho 24 anos e já faz alguns anos que eu tô presa num ciclo infinito de procrastinação e frustração. Aquela coisa de você acordar já esperando a hora de dormir e você deixar a vida passar sem estar realmente vivendo ela. O meu maior medo atual é chegar no meu aniversário de 25 anos e sentir que todo o início dos meus 20 e poucos foi uma perda de tempo, porque eu não vivi eles realmente. E se eu não mudar agora, é exatamente isso que vai acontecer. Hoje é dia 23 de março e daqui 180 dias a gente vai estar em 19 de setembro. O meu aniversário de 25 anos é no dia 29. Eu quero realmente chegar ali naquele dia dos meus 25 anos e sentir que valeu a pena. Eu escolhi fazer esse desafio com 180 dias porque eu sinto que não é nem tempo de mais, nem tempo de menos. Tenho tempo suficiente para conseguir focar realmente em todas as áreas da minha vida que eu quero mudar, mas não é tempo bastante para eu sentir que eu posso procrastinar no meio do processo porque o tempo é muito longo. Então, 180 dias fechou certinho para mim ali com a data do meu aniversário e eu consegui colocar um propósito a mais no meio disso. Eu dividi esse desafio em 4 áreas da minha vida. A gente tem saúde, aparência, pessoal e trabalho. E antes de eu te contar quem sou eu e realmente dar um contexto melhor de todas as áreas da minha vida, eu preciso te lembrar que esse desafio é algo muito pessoal meu, foi um desafio realmente que eu fiz pra mim mesma. E se você quiser fazer algo parecido, eu vou achar um máximo te ter comigo nesses 180 dias, mas eu preciso te lembrar que você precisa fazer algo que case com a sua realidade. Então as suas metas devem ser suas, você precisa ver o que realmente faz sentido pra sua vida, pra sua rotina e o que realmente é uma vida dos sonhos pra você. A minha inspiração pra fazer esse desafio foi de uma americana que eu encontrei no YouTube agora na semana passada e eu fiquei, caramba, eu preciso fazer isso porque fecha muito direitinho com tudo que eu quero na minha vida agora e o que eu tô precisando. Então eu vou deixar o link do vídeo dela linkado aqui embaixo para caso você tenha interesse de dar uma olhada no vídeo dela. A gente vai conversar primeiro pela área de saúde. Eu quero diminuir o meu comer emocional, porque eu ainda utilizo muito a comida como válvula de escape. Eu tô feliz, eu como, eu tô triste, eu como. Eu quero muito diminuir isso. Diminuir o meu tempo de tela. Se eu chegar no meu aniversário de 25 anos e eu tiver diminuído o meu tempo de tela, esse desafio já valeu. Eu confesso que eu fico muito tempo no Instagram e no TikTok, a ponto de que eu fico com dor de cabeça e eu não consigo mais ver graça na minha vida. Assim, tá feio o negócio, então eu preciso diminuir isso. E regular o meu ciclo circadiano, que desde o ano passado ele tá uma bagunça. E dentro de regular o ciclo circadiano, a gente tem a parte de melhorar o sono. Então, eu vou fazer higiene do sono sempre que eu conseguir. Não vai ser algo que eu vou dar uma desculpa para não fazer. Agora, indo para a parte de trabalho, que eu confesso que é onde eu fui mais ambiciosa, porque para dar um contexto para vocês, eu sou nutricionista, só que desde muito nova eu sempre quis criar conteúdo na internet. Eu sempre quis viver disso daqui. E eu lembro que na época que eu tava na graduação, eu até conseguia fazer isso de uma forma muito leve, eu gostava muito, eu criava bastante conteúdo, era algo muito gostoso de se fazer. Só que depois que eu me formei, eu caí naquele limbo de conteúdos de marketing que me deu uma crise de ansiedade bizarra. Porque eu fui para aquele lado de que, você não devia usar essa roupa, você devia falar desse jeito, você tem que parecer autoridade, você tem que. Sabe? Se você tem um pingo assim no digital, você vai entender o que eu tô falando. E eu lembro que as pessoas sempre falavam para eu ser eu, só que elas não queriam que eu fosse eu de verdade, elas queriam que eu fosse eu moldada no padrão delas. Então, eu tinha que cortar meu cabelo, eu tinha que usar uma roupa mais séria, eu não podia falar da forma que eu falo, porque era muito jovem, só que ao mesmo tempo eu tinha 22, 23 anos, então é óbvio que a forma que eu falo é jovem, porque eu sou jovem. Então eu acabei me perdendo um pouco ali no meio do caminho e eu decidi que tá na hora de retomar tudo que eu sempre quis e fazer, colocar em ação. Eu quero postar um vídeo por semana no YouTube. Não sei se essa meta é muito ousada ou não, porque confesso que eu nunca produzi direito conteúdo pra cá, então vamos ver, aguardem os próximos capítulos. Eu quero criar mais do que eu consumo, e aqui entra junto com a parte de diminuir o tempo de tela. Eu quero estar mais presente, eu
Sâmia nas redes sociais do que eu com o meu telefone na minha mão. Então, criar mais do que eu consumo. Outra meta ousada é que eu quero 100k de seguidores somados com todas as minhas redes sociais. Então, Instagram, TikTok e YouTube somados, 100k. Não sei se vai dar certo, mas eu quero, então eu vou atrás de fazer. Por último, eu quero fazer uma publicidade para uma marca grande. Eu não tenho nenhuma em mente, mas eu quero fazer com uma marca grande, porque daí eu sinto que, sabe, eu tô estabelecida no mercado de criação de conteúdo. Indo pra aparência, eu quero perder 7 quilos. Eu tinha até colocado 5, mas daí eu risquei e coloquei 7. Eu sou nutricionista, então eu sei que em 6 meses isso é muito possível, mas eu preciso ser muito disciplinada, ser muito constante, não faltar nenhum treino e tudo mais. Outro tópico é que eu quero me arrumar mais e usar mais as minhas roupas. Já que eu trabalho em home office, eu tenho uma mania chata de estar sempre com roupas mais casuais em casa e eu não uso as roupas que eu tenho. Então, tem roupas ali no meu guarda-roupa que eu acredito que a última vez que eu usei faz 3 anos e eu amo elas. Não é roupa para doação, só que eu não uso, porque eu não, sabe, eu não uso. Então, eu quero me arrumar mais, usar mais minhas roupas e fazer mais maquiagem também, porque é algo que eu não tenho costume de fazer. Eu até comentei no Instagram, quando virou o ano, que esse ano era um ano que eu queria ser mais garota, fazer coisas de garota. Então, isso entra mais ou menos nessa questão, assim, de ser mais garota. E por último, que talvez não seria uma meta, mas mais uma mensagem pra mim, que eu quero fazer as coisas mesmo que elas pareçam perda de tempo. E por que isso tá em beleza? Porque eu não faço minha maquiagem, porque eu fico pensando, nossa, mas eu nem vou sair de casa, por que eu vou fazer? Parece uma perda de tempo. Eu não arrumo meu cabelo porque eu fico, ai, que eu tenho que secar, não. Parece perda de tempo. A gente tá numa era que absolutamente tudo a gente quer otimizar tempo. Então, a gente vai lavar uma louça e a gente quer assistir um vídeo do TikTok enquanto a gente lava a louça. Sendo que isso não é otimizar tempo, é só estragar seu cérebro. Então, eu tenho muito disso ainda, eu preciso dar um jeito de economizar meu tempo, sendo que eu nem preciso economizar tanto tempo assim, eu não sou tão atarefada assim. Eu sou nova, eu não tenho filhos, eu não sou tão atarefada pra querer economizar tempo toda hora. Então eu quero fazer mesmo que pareça perda de tempo. Por último, indo para a parte pessoal, eu coloquei que eu quero ser uma mulher mais confiante e espontânea, que são duas coisas que eu acredito que eu deixei muito de lado quando a vida adulta bateu na porta. Eu parei de ser tão confiante na questão da minha beleza, da minha aparência, das minhas capacidades, então não gravar pra cá, desistir quando eu tenho algum projeto novo pra fazer nas redes sociais por acreditar que eu não sou capaz. Então eu quero ser mais confiante. E espontânea eu coloquei porque eu sou uma pessoa, me tornei uma pessoa que pensa demais. Então, sabe quando você tá conversando com uma pessoa e ela te fala algo triste e você fica pensando assim, será que eu abraço ela? Será que eu abraço ela? Mas o que ela vai pensar se eu abraçar ela? Será que eu abraço? E você não abraça, porque você pensou demais e você perdeu o timing do momento. Então, é nesses casos, eu quero ser mais espontânea nesses casos, quero fazer o que eu realmente tô sentindo. Se eu tô conversando com meu namorado e eu senti vontade de dançar com ele, eu vou dançar com ele, eu não vou ficar pensando, o que será que ele vai pensar se eu botar uma música agora? Sabe, é isso, ser mais espontânea. Eu quero ser também uma mulher mais disciplinada, então fazer realmente tudo que eu me comprometi a fazer aqui. E por último do último, eu quero estudar mais. Então, no mínimo 1 hora por dia e criar um cronograma para fazer estudo de inglês. Tudo que eu falei aqui são metas. Agora, para a gente realmente conseguir cumprir as metas, você precisa ir lá e ver o que você precisa fazer para realmente alcançar elas. Eu peguei cada uma e tracei um plano de ação para conseguir realmente realizar cada meta. Porque você dizer que você vai emagrecer 7 quilos em 6 meses, sabe? E eu com isso. Agora, se você me dizer que você vai emagrecer 7 quilos durante 6 meses, porque você vai seguir a dieta da sua nutricionista à risca, que no caso a nutricionista minha é eu mesma, você vai realmente fazer academia e fazer o seu cardio todos os dias, aí já é outra história, entendeu? Então não esqueça realmente de destrinchar suas metas e fazer planos de ação para cada uma delas, porque senão você não vai sair do lugar. Eu não sei bem ao certo como que eu vou traquear tudo isso, se eu vou fazer no papel, ou se eu vou criar um template no Notion, ou se eu vou imprimir um calendário e fazer algo assim mais, sabe, que eu consiga ver todo dia. Não sei ainda, mas vocês vão acompanhar nos próximos capítulos. Você deve ter percebido que a minha vida dos sonhos, ela não tem nada muito de mirabolante.
Eu vou estar completamente satisfeita e muito feliz se eu chegar nos meus 25 anos e eu ser uma mulher mais confiante, mais espontânea, ter diminuído meu tempo de tela e ter conquistado um espaço no meio de criação de conteúdo. E claro, eu quero meu corpo dos sonhos. Isso a gente não tem como deixar de fora. Mas pra falar a verdade, só de eu ter gravado e postado esse vídeo já é um passo absurdo na minha vida. Eu acredito que uma das coisas que eu mais quero realmente, que mais tá ali, tipo, vai, faz, é a questão da criação de conteúdo. Então eu quero muito alimentar esse canal. Pra você aí que tá pensando, nossa, será que eu sigo ela? Será que eu acompanho essa jornada? Sim, você deve. Por favor, acompanhar. Eu pretendo postar como que tá sendo fazer esse desafio a cada 2 semanas. Em formato de episódios, então o que tá dando certo, o que tá dando errado, o que eu tô acertando, o que eu tô errando. E eu pretendo ser 100% transparente, realmente compartilhar tudo que eu tô sentindo e tudo que eu estou fazendo. Até porque eu detesto toda aquela falsidade da vida perfeita aqui das redes sociais. E eu quero que o meu YouTube seja o meu porto seguro com relação a isso. Eu quero também alimentar esse canal com outros tipos de conteúdo, como vai ser o caso de vlog, talvez alguma coisa relacionada com nutrição. Eu quero realmente colocar minha cabeça para pensar nessa linha do YouTube. Acredito que eu falei tudo que eu precisava falar nesse vídeo. Não, eu não falei tudo que eu tinha para falar, eu esqueci uma coisa muito importante. Hoje é dia 24, um dia depois que eu gravei o vídeo do desafio, eu tô editando ele agora e eu fiquei tipo, caramba, eu preciso falar. Então, eu prometo ser rápida. Quando a gente vai pensar em mudar qualquer hábito que a gente tem, a gente precisa lembrar e ter muito enraizado na nossa cabeça 2 conceitos. O primeiro deles é o conceito de autoeficácia, que é o quanto que a gente tem confiança e realmente acredita em nós mesmas, que a gente vai fazer o que a gente se comprometeu a fazer. Se você não tem autoeficácia, não vai dar certo. Você vai desistir, você não confia em você mesmo. Se toda vez que você quer começar um projeto novo, começar um hábito novo, você desiste no meio do caminho, você não se dá a chance, você tá dando motivos para não confiar em você mesmo. Então, vamos lembrar disso. Eu vou te dar um exemplo que talvez fique mais claro. Lá no meu Instagram, eu tenho uma frase que eu uso com vocês, que é: nada constrói mais sucesso do que o próprio sucesso. E é muito na premissa de que quanto mais você faz, quanto mais você constrói, mais fácil fica. Nada constrói mais o seu sucesso do que você realmente construir o seu sucesso, porque vai ficando cada vez mais fácil. E o segundo conceito que eu preciso te falar, e eu tô falando tudo isso pra mim também, tá? Falando de uma forma bem leiga, a gente tem no nosso cérebro a nossa musculatura de resistência e a nossa musculatura de desistência. Toda vez que você escolhe ficar deitada na sua cama, ao invés de levantar, tomar um café e ir treinar, você está favorecendo e trabalhando a sua musculatura de desistência, porque você está desistindo. E quanto mais você faz, mais fácil fica de você fazer. Aquilo vai se tornando automático para você. Como é o caso de, por exemplo, você acordar e ir escovar os dentes. Você fez tanto isso ao longo da sua vida que chegou uma hora na vida adulta que você não precisa pensar se você vai escovar os dentes ou não. Você só vai lá e faz. Agora, se você sempre escolhe comer aquele chocolate ao invés de resistir, ou ficar deitada na cama ao invés de levantar, vai ser cada vez mais fácil você fazer isso. Eu vou te dar outro exemplo indo para minha área de nutrição. Digamos que você quer emagrecer, fazer uma dieta e tudo mais. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é pensar que você vai cuidar o que você vai comer. E realmente, isso não tá errado. Mas antes de tudo isso, você precisa cuidar no que você vai pensar. Porque se você tem aquele pensamento super de sabotagem, de você chegar em casa e ficar: ai, hoje o dia foi tão corrido, foi tão exaustivo, eu preciso comer aquela coisa. Eu preciso comer aquele chocolate, eu preciso daquele delivery. Aí você vai lá, come o chocolate, come o seu delivery e depois você fica com aquela sensação de: nossa, como eu sou fraca. Nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Nossa, mas de novo, tudo isso você tá só favorecendo a sua autossabotagem. Você não tem confiança em você mesma, você se acha fraca, você não faz o que você se comprometeu. Você está favorecendo a sua autossabotagem e favorecendo a sua musculatura de desistência. Agora, imagina que você mude a forma que você pense. E ao invés de você pensar: nossa, eu tô tão cansada, eu preciso comer aquela coisa, você pense: eu tô tão cansada, eu preciso tomar um banho relaxante. Morreu ali. E toda vez que você resiste a comer aquele chocolate, ou você levanta da cama ao invés de ficar deitada no TikTok e vai treinar, você está favorecendo a sua musculatura de resistência. E quanto mais você favorecer essa musculatura, mais fácil vai ficar. Então,
É óbvio que fazer o que é difícil é difícil. É óbvio, isso é fisiológico. O teu cérebro, ele tá acostumado a seguir os seus padrões. Só que no momento que você enfrenta eles e começa a pensar e agir de uma forma diferente, você vai sofrer bastante no início, mas a tendência, na verdade, a tendência não. A realidade é que esse comportamento ele fique mais fácil lá pra frente, porque você tá fortalecendo a sua musculatura de resistência. Muito importante você entender isso pra absolutamente tudo. Porque, tudo bem, eu quero ser uma mulher mais confiante. Só que se eu não pegar eu mesma e me colocar em situações que eu vá me tirar da minha zona de conforto, isso não vai acontecer. Então, se eu sentir vontade de gravar na rua e eu não passar pelo desconforto de ter pessoas me encarando e de ter pessoas pensando, nossa, quem é essa retardada que tá gravando aqui no mercado da minha mini cidade? Sabe? Tipo, se eu não tiver esse sentimento, essa vergonha, essa coisa, eu não vou criar confiança. As coisas não brotam do nada. Tu precisa passar pelo aquele caminho de fogo pra realmente conseguir ter a confiança e conseguir ter aquela recompensa que você tanto quer no final. Essa foi a minha mensagem do dia seguinte. Eu vou desligar aqui e aí você segue com o vídeo. E agora fica o questionamento. Será que daqui 180 dias minha vida vai estar completamente diferente? Ou eu vou me arrepender de tudo que eu fiz?